Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2018. Lembrando que aqui nós estamos comentando questões e quem desejar acessar os nossos cursos com conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, ele está disponível lá no site veonconcurso.com.br, certo? Beleza, pessoal. Vamos então começar agora a nossa aula de hoje falando sobre um assunto que está descrito no edital e que já caiu em várias provas da SESGRAN-Rio. Esse assunto se chama Data Warehouse. Acompanha comigo. Data Warehouse pode ser conceituado como uma coleção de dados orientada por assuntos, integrada, assim como, letra A, não variante no tempo e volátil, letra B, não variante no tempo e não volátil. Letra C, pouco variante no tempo e volátil. Letra D, variante no tempo e volátil. E a letra E de Equador, variante no tempo e não volátil. E aí, é claro, alguém vai me perguntar, professor, mas o que é Data Warehouse? O que significa isso para que eu possa, então, dar as respostas? Bem, vamos buscar a informação do que é Data Warehouse e do autor que a própria Fundação SESGRAN-Rio costuma buscar. Acompanha comigo a imagem aqui. O William Inman, que é considerado o pai do termo Data Warehouse, um dos primeiros a publicar artigos e livros sobre esse assunto, disse o seguinte: Data Warehouse é um depósito de dados, na tradução aqui para o português, um armazém de dados. E é uma coleção de dados orientados por assunto, integrado, variável com o tempo e não volátil, que tem por objetivo dar suporte aos processos de tomada de decisões. Esse é o texto teórico do próprio William Inman. Ele teoriza isso, e é interessante saber porque a Fundação SESGRAN-Rio fez essa questão buscando essa indicação teórica do Inman para Data Warehouse. Agora vamos entender isso de uma forma mais efetiva, porque aqui é só a parte teórica que já nos ajuda a responder a questão, mas eu quero melhorar esses conceitos. Primeiro deixa eu mostrar o que é de fato Data Warehouse. Vamos imaginar, pessoal, que uma determinada empresa ela gera muitos dados ao longo dos anos de existência daquela empresa. Imagina quantos e quantos arquivos e documentos do Word já foram gerados dentro daquela empresa que de repente trabalha com o Word, ou de repente quantos arquivos do Excel ou de algum outro programa. Imagina quantos arquivos e documentos são gerados como informação digital numa empresa. E também imagina quantas informações são descritas nos sistemas chamados CRM das empresas, que são os sistemas de gestão e relacionamento com o cliente. Quantas informações são geradas ao longo dos anos no trabalho daquela empresa sobre conceitos de CRMs, quer dizer, informações sobre a gestão de relacionamento com o cliente, os sistemas chamados de CRM. Também as empresas utilizam muito bancos de dados operacionais para operacionalizar o seu dia a dia. Cada venda que é efetuada naquela empresa é marcada lá no banco de dados. Depois, a introdução de um novo produto, o estoque, tudo isso são armazenados em bases de dados, em bancos de dados operacionais daquela empresa. Quer dizer, todos os bancos de dados ou o banco de dados que aquela empresa usa para fazer o cadastro de clientes, para registrar suas vendas, os seus produtos, os seus fornecedores, tudo isso são informações que são geradas pela empresa e vão ficando armazenadas aí no banco de dados operacional. Outra, é muito comum as empresas trabalharem com sistemas de gestão empresarial, os chamados ERP, que também geram muitas informações no dia a dia, no cotidiano da empresa, porque esses sistemas ERP auxiliam muito a gestão empresarial no cotidiano, no dia a dia das empresas. E aí vai a minha pergunta. A grande parte dessas informações que são geradas, elas, com o passar do tempo, vão ficando tão grandes e algumas até descartadas, porque já não são mais importantes para o cotidiano da empresa, que um dia, se a empresa quisesse saber algumas informações importantes do histórico de dados que foi gerado, talvez ela não tenha mais a informação de como a empresa estava naquele momento, naquele ano específico, porque à medida que foi passando o tempo, os sistemas foram se atualizando com as novas informações.
É aí que nós vamos conceber a entrada de um recurso que nós vamos chamar de ETL, que é extrair, transformar e carregar informações de sistemas ERP, de arquivos e documentos gerados pelas empresas, dos sistemas CRM, os sistemas de gestão e relacionamento com o cliente, as informações geradas pelo sistema CRM, dos bancos de dados operacionais, como as vendas da empresa, os produtos que foram cadastrados, tudo. Quer dizer, os bancos de dados operacionais daquela empresa. Isso vai, a princípio, para um determinado tipo de software chamado ETL, que vai extrair, transformar e carregar essas informações onde? Dentro de um sistema Data Warehouse. Como assim, professor, dentro de um sistema Data Warehouse? Data Warehouse, então, vai armazenar um grande volume de dados relacionados a tudo que a empresa foi gerando no seu dia a dia, foi gerando no seu cotidiano de informações, inclusive até dados externos. E por que isso é feito? Por que é armazenado isso em sistemas Data Warehouse? Então, é um armazém de dados, é um depósito de dados onde os vários dados que vão sendo gerados no cotidiano da empresa são primeiro extraídos, transformados e carregados através de um software ETL dentro de um armazém de dados. Vão ser carregados dentro de um sistema Data Warehouse, dentro de um depósito de dados e vão ficar lá, mostrando que informações a empresa tinha naquele ano, depois que informações a empresa tinha naquele outro ano, e depois naquele outro ano, e no outro, e no outro, e assim por diante. Quer dizer, é um armazém de dados, é um depósito de dados que fica armazenando os dados que a empresa gerou no seu cotidiano. E depois disso, é possível então, através de sistemas como, por exemplo, os OLAP, que é uma análise online para processamento de dados em várias dimensões, de variadas maneiras diferentes, que vão analisar os dados de um Data Warehouse, justamente com um grande volume de dados, que tem um sistema Data Warehouse, mas vão conseguir analisar e processar as informações de um sistema Data Warehouse e com isso, com essas informações, vão auxiliar a tomada de decisão. Porque a principal razão de criar um armazém de dados, um sistema Data Warehouse, é justamente auxiliar a tomada de decisões futuras. Imagina o dono daquela empresa, a área administrativa daquela empresa, que é a área empresarial, que cuida da gestão da empresa, gostaria de tomar uma decisão. Só que para tomar essa decisão, ela resolve analisar as informações armazenadas no Data Warehouse, no armazém de dados, no depósito de dados, que contam o histórico do que aconteceu nessa empresa em relação a informações, em relação à geração de dados ao longo dos anos. E aí, com essas informações, analisando essas informações do Data Warehouse, do armazém de dados, a empresa pode tomar uma decisão mais eficiente, mais eficaz, porque ela fez uma análise dos dados que estavam no Data Warehouse, que justamente é o armazém de dados que mostrou, ó, naquele ano a empresa gerou essas informações aqui, naquele outro essas e naquele outro essas. Isso dá uma ideia que, com uma análise eficiente sobre o que está lá no armazém de dados, isso faz com que a empresa possa tomar decisões mais eficazes, mais eficientes. E os sistemas OLAP fazem isso, analisam e processam os dados que estão lá armazenados num Data Warehouse com o objetivo de melhorar a tomada de decisão das empresas no que a gente chama de Business Intelligence, que é a inteligência dos negócios, é tomar decisões com mais inteligência, com base na análise dos dados que estão armazenadas aí no Data Warehouse, no depósito dos dados. Além disso, também é possível usar sistemas de Data Mining, que é a mineração de dados, para minerar dados dentro de um Data Warehouse, que contém lá um depósito de dados, para descobrir associações que até então a empresa não sabia. De repente a empresa não sabia que as pessoas que costumam comprar os livros daquela empresa têm essa e essa característica, porque isso não estava percebido no cotidiano, mas com o passar dos anos a empresa descobriu, minerando dados no sistema Data Warehouse, algumas associações que podem ajudar essa empresa a tomar uma decisão mais eficiente no seu futuro. Então também o processo não só de análise e processamento de dados, que é o sistema OLAP, mas também a mineração de dados
dados para descobrir novas associações que até então a empresa não sabia que existiam em relação aos dados que ela foi gerando no seu cotidiano. Então, resumindo, Data Warehouse, só para pegar de novo lá o nosso conceito teórico, como eu disse lá pelo William Inman, é uma coleção de dados orientados por assunto. E por que orientados por assunto? Porque eles são blocos orientados por assunto para que sejam armazenados no armazém de dados. É como se fosse um armazém, imagina um armazém enorme de produtos, onde está tudo ali organizadinho. É isso, num Data Warehouse, esses dados, é um grande depósito de dados, serão organizados e orientados por assunto. Também serão integrados. Quando a gente fala em integrados, significa dizer que quando entra dados no Data Warehouse, pode entrar de vários sistemas. Tentando imaginar que uma informação entrou no Data Warehouse e era uma informação para dizer se a cor do livro era vermelho ou azul. Vamos imaginar, a cor do livro é vermelho ou azul. Foi decidido isso. Só que num outro sistema, os dados enviam para o Data Warehouse a informação de que era red e blue. Então, num banco de dados está escrito red e blue. E no outro banco de dados está escrito para azul, azul e vermelho. E num outro banco de dados, de repente, que veio francês, está escrito lá bleu ou rouge, por exemplo. Então, quer dizer, vários bancos de dados podem gerar dados que significam a mesma coisa, mas com instruções diferentes. E aí, o que o Data Warehouse tem que fazer? Tem que armazenar? Ele tem que armazenar esses dados de forma integrada. Então, tudo vai ter que ser transformado em azul e vermelho, se é aquela informação. Tem que ficar integrada. Ah, mas veio aqui como sendo red ou blue. Então, de alguma forma, tem que transformar para armazenar no Data Warehouse de forma integrada. Aquilo ali tem que ser percebido como sendo vermelho e azul. Porque senão, ele vai achar que está falando de dados diferentes. Então, além de ser por assunto, também tem que ser integrado. Outro ponto, em sistemas Data Warehouse, ali está dito que é variável com o tempo. E é verdade, lembra? Um sistema Data Warehouse tem que ser variável com o tempo. Isso quer dizer que ele tem que, quando a ideia de buscar dados no Data Warehouse, ele tem que ir armazenando as informações de acordo com o tempo ao qual elas pertencem. Por exemplo, assim foram as informações geradas por aquela empresa no ano de 2018. E assim foram geradas as informações por aquela empresa no ano de 2017. Quer dizer, tem que ter a variável do tempo, tem que ser variável com o tempo as informações no Data Warehouse para que seja possível analisar posteriormente como a empresa estava naquele ano, naquele mês, depois naquele outro ano, naquele mês, depois naquele outro. A mesma informação tem que ter a variável temporal. Por isso tem que ser variável com o tempo, para que se saiba que está se analisando aquela informação daquele tempo específico. E outra informação importante, e não volátil. Quando a gente diz não volátil, é porque aquela informação que está marcada com aquele tempo, professor, mas depois teve uma atualização porque o preço do produto já não é mais aquele, vamos imaginar. Ou a capa do livro não é mais aquela, agora é uma capa com outra cor, como eu estava brincando antes. Bem, então tem que armazenar a ideia de que se naquele tempo foi armazenado que a capa daquele livro era azul, vai ter que ficar não volátil, quer dizer, vai ter que ficar armazenada aquela informação dizendo que naquele tempo era azul. Ah, mas depois ficou vermelho. Então, vai ter que marcar que agora é uma outra informação, que nessa outra data a capa do livro é vermelha. Quer dizer, eu não posso transformar essa informação em volátil. Ah, se transformou isso aqui em azul. Não. O sistema tem que marcar que nessa data era azul, então ali ficou não volátil. Nessa data é azul. Depois transformou em vermelho, então é uma outra informação, livro capa vermelho, já é uma outra informação que também não é mais volátil para aquela data, para aquela variável do tempo. Depois se mudar de novo é uma outra informação. Então aquela informação que está armazenada ali, não volátil. Por isso ele diz, é uma coleção de dados orientados por assunto, integrado, variável com o tempo e não volátil. Aquela informação tem que ficar ali como ela era realmente naquela variável de tempo específica. E que tem por objetivo dar suporte aos processos de tomada de decisão. Aí sim, claro, eu disse que depois de tudo isso armazenado e sempre armazenado e constante armazenado no sistema Data Warehouse, no armazém de dados, sistemas
sistemas como o OLAP vão analisar e processar dados justamente para auxiliar na tomada de decisões. Sistemas de data mining, de mineração de dados, vão descobrir novas associações, também auxiliando a tomada de decisões. Essa é a ideia que nós temos de um sistema Data Warehouse. Então, quando a gente pega agora essa questão da Sesgan Hill, onde ele diz Data Warehouse pode ser conceituado como uma coleção de dados orientadas por assuntos, perfeito, integrada com certeza, assim como resposta, lembra? Variante no tempo e não volátil. Resposta letra E de Equador para essa questão, sem dúvida nenhuma. Questão interessantíssima aí que nos ajuda a entender o conceito de Data Warehouse. Ok, pessoal? Beleza, já vou avisando para vocês, quem gostou do nosso vídeo, deixa gostei aí, né? É importante, também se inscreve aqui no canal. E pessoal, uma informação bem importante, quem desejar o nosso curso com o conteúdo de informática para este concurso do Banco do Brasil 2018, acessem lá e podem adquirir através do site veonconcurso.com.br. Lá no site veonconcurso.com.br tem à disposição o curso com o conteúdo de informática de acordo com os tópicos deste edital para o concurso do Banco do Brasil 2018. Certo, pessoal? Obrigado a presença de todos vocês, grande abraço, até a próxima e bons estudos!